Alguma vez você já se perguntou como o seu corpo, essa máquina incrível, consegue se manter funcionando com tanta precisão? E, mais importante, como ele se repara? Não estamos falando de um corte que cicatriza na pele, mas de um processo muito mais profundo, que acontece dentro de cada uma das suas células. É um sistema de limpeza e renovação tão fundamental que, se ativado corretamente, pode ser a chave para você se sentir mais jovem, com mais energia e com a mente mais afiada, especialmente depois dos 45 anos. Seu corpo tem um sistema de limpeza escondido, um verdadeiro programa de faxina celular, e quase ninguém sabe como ativá-lo ou a importância dele. Hoje, no Nexus Saúde, vamos desvendar esse segredo. Se você quer entender como o seu corpo pode se rejuvenescer de dentro para fora e ter acesso a essa informação vital que a maioria das pessoas ignora, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos que transformam a ciência em saúde prática para o seu dia a dia. O que é, afinal, esse processo fascinante? Estamos falando da autofagia. A palavra autofagia vem do grego, onde auto significa eu ou próprio e phagein significa comer. Ou seja, literalmente comer a si mesmo. Mas não se assuste, não é um processo de autodestruição, e sim de reciclagem inteligente. Imagine a sua casa. Com o tempo, as coisas acumulam, algumas ficam velhas, quebradas ou simplesmente perdem a utilidade. Se você não fizer uma boa faxina, não jogar fora o que não presta e não organizar o que fica, sua casa vai virar uma bagunça, vai ficar disfuncional. As suas células funcionam exatamente da mesma forma. Dentro de cada uma delas existem organelas, que são como pequenos órgãos da célula, responsáveis por diferentes funções: produzir energia, sintetizar proteínas, transportar substâncias. Com o tempo, essas organelas podem se desgastar, acumular proteínas defeituosas ou até mesmo sofrer danos. Se essas estruturas defeituosas não forem removidas, elas se acumulam e começam a atrapalhar o funcionamento da célula. É aí que entra a autofagia. A autofagia é o processo pelo qual a célula identifica esses componentes danificados ou desnecessários, os envolve em um autofagossomo e os transporta para os lisossomos. Pense nos lisossomos como os estômagos da célula, cheios de enzimas digestivas. Lá dentro, esses componentes velhos e danificados são quebrados em suas partes mais básicas: aminoácidos, ácidos graxos, açúcares. E o que acontece com essas partes? Elas não são desperdiçadas. A célula as reutiliza para construir novas estruturas, novas proteínas, novas organelas. É um sistema de reciclagem perfeito. A célula se livra do lixo e ainda gera material de construção fresco. É como se você pegasse os tijolos de uma parede velha e quebrada da sua casa para construir uma nova parede, mais forte e eficiente. Quando é que essa faxina celular começa a acontecer de verdade? A autofagia é um processo basal, ou seja, ela está sempre acontecendo em um nível baixo para manter a saúde celular. No entanto, ela é ativada e intensificada em certas condições. Pense novamente na sua casa. Você faz uma limpeza básica todo dia, mas a faxina pesada, aquela que tira tudo do lugar e limpa cada cantinho, geralmente acontece em momentos específicos, talvez uma vez por semana ou por mês. Para a célula, a faxina pesada, a autofagia em alta intensidade, é ativada quando há um sinal de estresse ou de necessidade de energia. Os principais gatilhos para a autofagia incluem a restrição calórica, o jejum e o exercício físico. É como se a célula percebesse: opa, estamos com menos recursos entrando ou estamos gastando muita energia. É hora de otimizar o que temos, reciclar o velho para ter energia para o novo.
Para entender melhor como a autofagia é regulada, precisamos falar de dois maestros celulares que controlam esse processo: o AMPK e o mTOR. Pense neles como dois interruptores opostos que controlam a balança entre construir e quebrar, entre acumular e reciclar. O mTOR, Target of Rapamycin, é como um sensor de abundância. Quando há muitos nutrientes disponíveis, como açúcares e proteínas, o mTOR é ativado. E o que o mTOR faz? Ele dá o sinal verde para o crescimento celular, para a síntese de proteínas, para a proliferação. É como se ele dissesse: temos fartura, hora de construir, de crescer, de acumular. Quando o mTOR está ativo, a autofagia é inibida. Faz sentido, certo? Se a célula está cheia de recursos, ela não precisa se preocupar em reciclar. Ela está em modo de construção. Por outro lado, temos o AMPK, AMP Activated Protein Kinase. O AMPK é o sensor de energia da célula. Ele é ativado quando os níveis de energia da célula estão baixos, ou seja, quando há uma maior proporção de AMP, adenosina monofosfato, um sinal de baixa energia, em relação ao ATP, adenosina trifosfato, a moeda de energia da célula. Quando o AMPK é ativado, ele dá o sinal para a célula economizar energia e, crucialmente, para ativar a autofagia. É como se o AMPK dissesse: estamos com pouca energia, hora de reciclar o que temos, de otimizar os recursos, de fazer uma faxina para gerar mais energia e remover o que atrapalha. Então, a relação entre AMPK e mTOR é como um cabo de guerra. Quando um está ativo, o outro geralmente está inibido. Para ativar a autofagia, queremos que o AMPK esteja mais ativo e o mTOR mais inibido. Isso acontece, por exemplo, durante o jejum. Quando você não está comendo, os níveis de glicose e aminoácidos diminuem, o que inibe o mTOR. Ao mesmo tempo, o corpo começa a usar suas reservas de energia e os níveis de ATP podem diminuir ligeiramente, ativando o AMPK. É uma dança bioquímica perfeitamente orquestrada para otimizar a saúde celular. Agora, por que a autofagia é tão crucial para o envelhecimento, especialmente depois dos 45 anos? Com o passar dos anos, nossas células acumulam mais danos. As organelas ficam mais velhas, as proteínas se dobram de forma errada, o lixo celular aumenta. Pense em um carro muito antigo que nunca fez uma revisão. As peças vão se desgastando, o motor fica sujo, a eficiência diminui. É o que acontece com nossas células. Se a autofagia não estiver funcionando de forma eficiente, esse lixo celular se acumula, comprometendo a função da célula e, consequentemente, dos tecidos e órgãos. Esse acúmulo de componentes danificados é uma das marcas do envelhecimento e está ligado ao desenvolvimento de diversas doenças crônicas. A pesquisa científica tem mostrado que a autofagia desempenha um papel protetor contra uma série de problemas de saúde relacionados à idade. Por exemplo, em doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, há um acúmulo de proteínas anormais no cérebro. A autofagia é fundamental para a remoção dessas proteínas. Se ela está comprometida, o acúmulo persiste, contribuindo para a progressão da doença. Da mesma forma, no câncer, a autofagia tem um papel complexo, mas em muitos casos, ela pode atuar como um mecanismo de supressão tumoral, eliminando células pré-cancerígenas ou danificadas antes que se tornem um problema. No diabetes tipo 2, a autofagia ajuda a manter a função das células beta do pâncreas, que produzem insulina, e também melhora a sensibilidade à insulina nos tecidos. Em resumo, uma autofagia eficiente significa células mais limpas, mais eficientes e mais resilientes ao estresse. E células saudáveis significam um corpo mais saudável, com mais energia, melhor função cognitiva,
um sistema imunológico mais forte e uma capacidade maior de resistir às doenças que tendem a aparecer com a idade. Não é sobre viver para sempre, mas sobre viver melhor, com mais qualidade e autonomia, aproveitando cada fase da vida ao máximo, com a energia e a clareza mental que você merece. Mas é importante ajustar as expectativas. A autofagia não é um milagre, e sim uma ferramenta poderosa. Não espere que ativar a autofagia uma vez vá resolver todos os seus problemas de saúde. Ela é parte de um estilo de vida saudável e deve ser vista como mais uma peça no quebra-cabeça da longevidade e do bem-estar. Não adianta querer ativar a autofagia e continuar comendo alimentos processados, sedentário e dormindo mal. Ela potencializa os benefícios de outros hábitos saudáveis, mas não os substitui. Não é uma desculpa para dietas radicais ou jejuns extremos sem acompanhamento profissional. A moderação e a consistência são chaves. Então, como podemos ativar esse sistema de limpeza celular de forma segura e eficaz, especialmente se você já passou dos 45 anos? Vamos aos gatilhos práticos, sempre com o foco em um estilo de vida sustentável. O jejum intermitente é talvez o gatilho mais estudado e popular para a autofagia. Quando você passa um período sem ingerir alimentos, seus níveis de insulina caem, o que inibe o mTOR. Ao mesmo tempo, o corpo começa a usar as reservas de glicogênio e depois a gordura como fonte de energia, o que pode ativar o AMPK. Existem diferentes protocolos de jejum intermitente, como o 16-8, jejuar por 16 horas e comer em uma janela de 8 horas. Ou o 12-12, jejuar por 12 horas e comer em uma janela de 12 horas. Para a maioria das pessoas, especialmente as que estão começando ou após os 45 anos, iniciar com um jejum de 12 horas, que inclui o período de sono, já é um excelente primeiro passo. Por exemplo, jantar às 20 horas e só tomar o café da manhã às 8 horas. É fundamental que, durante a janela de alimentação, você faça refeições nutritivas, ricas em proteínas, fibras e gorduras saudáveis, e evite alimentos ultraprocessados. O objetivo não é comer menos, mas comer em um período mais restrito. O exercício físico é outro poderoso ativador da autofagia. Durante o exercício, suas células musculares consomem energia, diminuindo os níveis de ATP e ativando o AMPK. Isso não só ajuda a remover organelas e proteínas danificadas nos músculos, mas também tem efeitos sistêmicos. Exercícios de intensidade moderada a alta, como corrida, natação, musculação ou treinos intervalados, parecem ser os mais eficazes. Não precisa ser um atleta olímpico. Uma caminhada vigorosa, uma sessão de musculação na academia ou até mesmo subir escadas em vez do elevador já são um começo. O importante é a regularidade e a progressão. A restrição calórica sem desnutrição é um gatilho clássico para a autofagia. Isso não significa passar fome, mas sim comer um pouco menos do que o necessário para manter o peso de forma sustentável, priorizando alimentos nutritivos e de baixa densidade calórica. É sobre qualidade, não apenas quantidade. Uma dieta rica em vegetais, frutas, proteínas magras e gorduras saudáveis e pobre em açúcares e alimentos processados, naturalmente tende a ser menos calórica e mais nutritiva, ajudando a otimizar a autofagia e a saúde geral. Certos compostos naturais e alimentos também podem influenciar a autofagia. Por exemplo, polifenóis encontrados em alimentos como café, chá verde, açafrão, resveratrol, presente em uvas e vinho tinto, e berberina, encontrada em algumas plantas, têm sido estudados por sua capacidade de modular a autofagia. A cafeína, por exemplo, pode ativar a autofagia em alguns contextos, mas lembre-se, a suplementação deve ser feita com cautela
e, idealmente, sob orientação profissional. O foco principal deve ser sempre uma alimentação balanceada e um estilo de vida ativo. A qualidade do sono é muitas vezes negligenciada, mas é fundamental para a saúde celular. Durante o sono, o corpo realiza diversos processos de reparo e manutenção, incluindo a autofagia. A privação de sono pode levar ao acúmulo de estresse oxidativo e inflamação, o que pode sobrecarregar os mecanismos de limpeza celular. Priorize de 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite. Por fim, gerenciar o estresse crônico é vital. O estresse crônico libera hormônios como o cortisol, que podem ter efeitos negativos sobre a saúde celular e metabólica e podem interferir na autofagia. Práticas como meditação, yoga, passar tempo na natureza ou hobbies relaxantes podem ajudar a reduzir os níveis de estresse. Em resumo, a autofagia é o sistema de reciclagem e renovação das suas células, essencial para remover componentes danificados e manter a vitalidade celular. Ela é ativada por condições de estresse metabólico, como o jejum e o exercício, e regulada por maestros, como o AMPK e o mTOR. Ativar a autofagia de forma consistente através de um estilo de vida saudável, que inclui jejum intermitente consciente, exercícios regulares, uma alimentação nutritiva, sono de qualidade e manejo do estresse, pode ser um dos segredos para você envelhecer com mais saúde, energia e autonomia, sentindo-se mais jovem e vibrante a cada ano que passa, especialmente depois dos 45. Não é sobre buscar uma pílula mágica, mas sobre entender os mecanismos incríveis do seu próprio corpo e dar a ele as ferramentas para se curar e se renovar. Seu corpo tem um potencial de regeneração que você talvez nem imagine. Ao ativar a autofagia, você está dando um passo gigantesco para otimizar sua saúde celular e garantir que sua máquina interna continue funcionando no seu melhor por muitos e muitos anos. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo como a ciência pode te ajudar a ter uma vida mais plena e saudável depois dos 45, não se esqueça de se inscrever no canal Nexus Saúde, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar este conhecimento com amigos e familiares que também buscam envelhecer com mais qualidade de vida. Deixe nos comentários qual tema você gostaria que abordássemos nos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade mais consciente e saudável. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.